Método domiciliar deve ser dispensado na colete. Quando se garante, leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan Resolve 7, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 9973051. Marco Valério. Grande abraço para você que sintoniza a Vale FM 99,9. Estamos começando o nosso Vale Esportes com o timaço da Vale FM nesta segunda-feira. Ao nosso lado, ele tá aqui. Delton Boa noite para você, Marco Valério. Boa noite pro meu amigo João Filho. Estamos chegando. Só para dizer, João Filho, que dos 7 de 20 para cá, de 20 para 26, o Fluminense ganhou 2, eu acho que foi tudo deles. Viu? Pronto, pois tira esse daí, tá? Pronto, cai para 11. Pronto. Então cai para 5. É, porque falaram aí 16, não sei o quê. Tira os estaduais. 16. Bom, quem tá lá é ele, João Filho, que o povo não tá sabendo de nada que você tá dizendo aí. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Um abraço para você que nos acompanha pelo Timaço. Nesse primeiro momento, mandar um grande abraço aqui, desejar uma plena recuperação ao nosso querido amigo Luciano Basílio, à senhora sua mãe, a todos os integrantes da família que, lamentavelmente, ontem acabaram sofrendo esse acidente automobilístico. Que Deus possa recuperá-los no mais breve intervalo aí possível. Nosso abraço, nosso carinho a todos nesse momento difícil que a família enfrenta. Com certeza. Um abraço do meu amigo Luciano. Tentei falar com ele, mas não acho que ainda é hospitalizado. Falei com o meu amigo Bilinha, mas a gente manda aqui nossas forças, Com né? toda certeza. Para toda a família aqui, nossa corrente positiva. O Luciano, que inclusive tem uma identificação muito grande com o futebol, né? Tanto ele como o irmão Bilinha. O Luciano foi presidente do Guarani, foi diretor de futebol do time rubro-negro, foi secretário municipal de esportes. E foi jogador profissional, Marco. Exatamente. E a nossa torcida pela recuperação dele e dos seus familiares. Delton Sá. E como você deu em manchete, Marco Valério, Delton Sá, o Palmeiras encaminha a venda do meio atacante Alan. Vai deixar o Palmeiras e vai jogar no Manchester City da Inglaterra. 240 milhões de reais na cotação atual é o que o clube inglês vai pagar ao Palmeiras pela aquisição do Alan, que se destacou nos últimos anos, cria do Palmeiras, mas deve deixar o clube atuar no futebol da Inglaterra. Mais um, né, que o Palmeiras vai faturar uma grana altíssima, 37 milhões e meio de euros, e com os bônus pode chegar a 40 milhões ainda no primeiro ano. Muito bom jogador, jogador habilidoso, jogador também que ajuda na marcação, trabalha por aquele corredor, né, lateral pela direita, e é um jogador, assim, digamos, muito moderno, né, um bom jogador, mais um bom atleta, exportado pelo futebol brasileiro, dessa cria de grandes jogadores do Palmeiras que estão aí pelo mundo afora. E Delton Sá, o Fluminense acabou efetivando o Marcão como treinador do time até o Não final. achou ninguém para contratar? Hein? Até o final do ano, Marcão será o treinador de fato do Fluminense. Quando chegar o final do ano, a depender de como o Fluminense vai se comportar até lá, existe a possibilidade dele ser efetivado para a próxima temporada também. Talvez o elenco tenha conversado com a diretoria, deixa que a gente vai ajudando aqui, que eu me lembro que teve treinador no futebol brasileiro, que eu não vou citar aqui para depois não... Mas que jogadores disseram, rapaz, era um paizão pra gente, a gente fazia tudo e a gente é quem definia com ele, quem jogava, quem não jogava, às vezes dá certo. E eles que ganharam, né? Porque se depender do treinador aí, não ia pra canto nenhum, viu? Mais um. A depender desse treinador aí, João é porque o elenco era muito bom. Sim, tu tá falando desse que ganhou, né? Não, desse que o senhor tá se referindo aí. Não, eu não me referi a nenhum. Não, o elenco desse treinador que o senhor sim. tá no pensamento sim, aí. Entendi. Sei que era do Marcão que você tava falando. Não. O Marcão parece entender um pouquinho. Você vê as entrevistas dele, ele é um cara que... E às vezes que assumiu, ele teve sorte no Fluminense. Toda sorte pra ele aí, pro Fluminense. E ele tem um auxiliar bom, né? Que é o zagueiro, né? O Thiago, né? O Thiago fica ali dando orientações, trocando as ideias com ele. É o que eu tô dizendo. Nós já vimos, inclusive, tem histórias aí de bastidores que tem um título brasileiro que foi conquistado dessa maneira. Tinha o treinador, que era tal, mas o elenco era praticamente quem decidia as escalações, o time, enfim. E o cara... o Andrade era assim, né? Oi? O Andrade, na época do Flamengo, né? Era assim também. Ele era mais amigo do pessoal. Tal. Aqui de Júlio Araújo também era assim. Né? Acontece, né? Acontece. Até porque, assim, quando o treinador consegue ganhar o grupo e o grupo joga por ele, a coisa é diferente, né?
Porque por mais que digam que não, é aquela coisa, é igual a história da corrupção na política. A gente sabe que tem, mas ninguém vai chegar numa imprensa, no microfone para admitir. Mas a gente sabe que tem jogador, tem grupo que derruba treinador. Ora, se vai não ser a derruba. coisa mais comum no futebol. Mas, Obviamente que eles não vão dizer que fazem isso, mas que tem, a gente sabe que Pois, tem. Marco Valério, pois tu acredita que eu já ouvi? Eu fui para um jogo certa vez, uma partida ali, aí tinha um treinador que ele estava até ganhando. Foi do Icasa isso, estava até ganhando. Aí eu fui transmitir esse jogo. Aí chegou um dos jogadores, que a gente já tinha assim, uma certa amizade. Aí eu cheguei perto, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Aí ele pegou e disse, hoje a gente perde, viu? Aí eu disse, conversam. Eu disse, não, ninguém aguenta esse cabo aí, não. Isso é mesmo? Ele disse, hoje a gente perde. Aí fechamos um acordo aí, se a gente perder, ele vai embora, vão trazer outro. Marcelo Vilar, que treinou em Icasa casa. perdeu por 1-0 esse jogo, nos anos 90, isso. Botaram o treinador pra fora e contrataram outro. Marcelo Vilar, que foi treinador do Icasa, chegou a treinar o Palmeiras, o elenco principal, quando tinha Edmundo, Paulo Baier. verdade. E muito se falou. Juninho Paulista, né? Muito se falou que os caras. Diego Cavalieri. Era gol. difícil pro Vilar, o Marcelo Vilar, Não, comandar. diz que ele treinava de um jeito, aí na hora H, os jogadores putos com a diretoria do Palmeiras, não vamos perder hoje. E perdi e acabou-se. Pro time entrar em crise, pra dificultar, pra torcida ficar contra a diretoria. Rapaz, jogador de futebol, Deus do céu, é complicado. Tem uns que... É porque o torcedor não sabe tudo o que se passa nos bastidores do futebol. Às vezes a gente, claro, não pode generalizar, como em todo segmento profissional tem muita gente boa também no futebol, Tem. mas Delton sabe, Como diz o Batman aqui, modo 1, tem todos pagam. alguns que realmente Marco complicam. Valério. Agora eu me lembrei essa história do treinador, gente boa, bonachão, que era amigo de todo mundo. Lembrei de Sebastiãozinho. Ei, Que nos anos 90 era técnico do Icasa. Você lembra disso? Falei. Rapaz, quem foi que inventou Sebastiãozinho? Foi Zacarias, não foi? Foi. Zacarias foi, Gostei do foi quem inventor. inventou Sebastiãozinho como E treinador. o pessoal brincava muito, dizia que quem escalava o time era Renato, que era o auxiliar dele. Tinha o Renato preparador, auxiliar e tal. Aí os caras diziam que quem dava os pitacos era Renato na hora de definir o time. De Bastiãozinho. Bastiãozinho quem trouxe foi Zacarias, né? Agora, eu realmente presenciei, às vezes, um grupo de jogadores. Naquela época a gente tinha mais contato com os atletas, viajava junto. Aí teve um jogo, acho que foi lá em Vitória de Santo Antão. Que estava lá um grupo de jogadores bem experientes conversando uma coisa sobre o jogo. Isso ali antes do almoço e tal. Não era nem na pré-eleção, não. Aí ele chegou ali, encostou, aí ele deu uma ideia. Aí o pessoal, não, professor, assim não, não, Sebastião, assim não, assim, quer dizer, de logo rechaçaram Mas a a ideia mais dele. engraçada com o Bastiãozinho, a mais engraçada, eu não vou falar de uma pré-eleção lá nesse jogo, não. Eu vou falar de um jogo em casa, eu fui fazer um amistoso, eu acho que era contra o Botafogo de Túlio. Teve um amistoso lá no Crato, não foi? 96. Era uma coisa assim. Aí Bastiãozinho era o treinador, acho que foi em 95 isso. Contra o Botafogo do Túlio, lá no E o Crato. técnico do Botafogo naquele ano era Paulo Autuori, que hoje está no Fortaleza. Aí foi o que aconteceu. Bastiãozinho já tinha, acho que era Toninho Barrote que tinha ido pro banco de reservas. Era uma coisa assim. O ônibus já estava pronto, todo mundo dentro do ônibus, e aí gritaram, pode ir, motorista. O motorista saiu. Quem foi que entrou no ônibus? Bastiãozinho. Bastiãozinho. O treinador. Aí o outro foi pro Crato. E aí Bastiãozinho teve dificuldade para chegar no Crato, para conseguir um táxi. Quando chegou, o Icasa já chegou em cima do amistoso, aí chegaram com a relação. Toninho Barrote se escalou como titular do jogo para começar a partida. Rapaz, foi uma resenha esse negócio. Mas, ó, Do Toninho Barrote, acho que foi Toninho Barrote, se eu não estou enganado. Esse jogo o Icasa perdeu por 1-0, né? Foi um pro amistoso Botafogo, lá no Mirandão. o Botafogo tinha acabado de conquistar o Campeonato Brasileiro, né? Foi campeão em Também teve a 95, questão né? da negociação do Silas, né? Do Silas. Foi naquele jogo que ele se destacou, né? Foi. Exato. E aí depois o Silas foi bater lá Que no foi Botafogo. outra confusão quando o Silas chegou lá no Lá no Botafogo, né? Rapaz. Rapaz, tem muita Histórias resenha. do futebol. É muita resenha. E um fato lamentável ontem no Clássico Vitória e Bahia, briga das torcidas. Morreu um torcedor. Lamentavelmente, um torcedor morreu, 6 prisões foram efetuadas pela Polícia de Salvador. No clássico ontem lá no Barradão, vencido pelo Bahia. O Bahia foi lá e despachou, venceu o Vitória por 2-0. E a gente fica se perguntando até quando isso vai continuar acontecendo. Lamentável. Meu amigo Tico de Tosa aqui, que todo mundo sabe, Tico de Tosa é um grande torcedor do Flamengo. É um grande né, tal. azedado. Aí ele
Ele, desde hoje de manhã que ele insinua, né, que o Vasco teria facilitado. Tico, deixa eu dizer uma pra você. O Palmeiras não precisa do Vasco facilitar pra ele ganhar, não, viu? Eu sei da rivalidade, tudo de vocês com o Palmeiras hoje. Mas para ganhar do Vasco da Gama aí não precisa de muito esforço, não. Tico, passa Tico. na farmácia Fernandes, tem pomada pra dor de cotovelo. Meu Tico, não tem não. O Vasco é muito ruim. Meu Fluminense é pior ainda, que foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil. O Paulo, cabe insinuar que o Palmeiras precisa que o Vasco, Não, porque... o Flamengo dele tomou de 3 do Palmeiras. E aí, também foi de propósito? Tico, com outra. Essa daí não dá certo, não. Bora, bota horas, meu filho. Vamos pra hora, dona Aurora. 18h19, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, Marco Valério. Lembrando nosso canal no YouTube, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Delton, nem em Barretos tem uma pizza tão gostosa como a pizza do Val. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pizza Eu tava ali procurando deliciosa, rapaz. É. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Agora, tu viu aquele peão que saiu daqui, que foi lá pro Rodrigo Barretos? Vi. Tu viu lá? Peão? Ei, Rapaz, o diz bicho... que ele tirou foto com a Ana Castela. Foi? Foi. Agora, diz que o bicho fez sucesso lá, viu? Diz que fez sucesso lá. Diz que todo artista subia no palco. Um abraço pra galera de Bodocó, no Pernambuco. Alô, Padim Produções. Só dava Bodocó lá. Bodocó. Mas diga uma coisa, JF. A pizza deliciosa do Val, que não bom dizer tem uma que igual tem lá a em pizza Barretos. do Val lá nos Estados Unidos. Em Nova York. Lá no... Times Square. Lá no Times Mas pra Square. você pedir a daqui, que é mais pertinho, Mal como de é que faz? lá é bufado. Bom é o daqui. Bufada, boa é daqui, né? A de daqui lá é mais bufado. temperada, né? Diga o número, bebê. 988-42-9514. É o número para pedidos. Tá certo. Pizzaria e Hamburgueria Val. Canal no YouTube com as imagens dos estúdios. Agora eu quero dizer que você que é atacadista no ramo de semijoias, eu quero iniciar seu próprio negócio, vá até a loja Juazeiro Dourados. Ofereceu os melhores preços do mercado, brincos infantis a partir de 89 centavos, lindas peças com zircônia a partir de 3,40, aliança a partir de 3,45 com 1 ano de garantia. Tem kits banhar a ouro 40 peças a partir de R$ 84,90. Relógios Oriente, Lince, Tecnos e Condor, todos legítimos, para vendas no Atacado e Varejo. Juazeiro Dourados, loja da fábrica. Santa Luzia 263 no centro. O telefone WhatsApp DDD 889-9631-4322. O Instagram @Dourado Joias. Na hora de abastecer, vá ao posto Asa Branca. Combustível com a marca Petrobras. Além de um atendimento especializado com preços muito especiais. Conheça a loja de conveniência do posto Asa Branca, funcionando de 7 da manhã às 10 da noite com novidades e promoções para você. É um local bem agradável com um ótimo atendimento. Posto Asa Branca, Rua Pedro Henrique de Souza, esquina com a Avenida Manuel Coelho. É no Posto Asa Branca que eu vou. Deixa eu falar, viu, Marco Valério? Deixa. Que se você quer economizar... Ó, tu tá pensando o quê? Que aquele... Tu sabe como é que ele tá fazendo? Faz as viagens? Ele botou energia solar lá na propriedade do Pernambuco. Ei. Botou nas propriedades aqui. Tá vendendo. Só o que ele economiza na energia tá resolvido, Marco Valério. Aí tá certo. Aí você vai perguntar, ora, bem facinho o valor para eu curtir. Por quê? Foi lá na Gênesis Solar e colocou geração. Não vê Alexandre Pedrosa, ela tá rindo à toa aí? Botou a energia solar da Gênesis Solar, já tá, ó, já trocou de carro, já trocou outro, já vai trocar outro. Marco Valério, é economia, Marco Valério. Vale a pena, né, Del? Vale, homem. Aí você vai curtir. Aí sobra dinheiro pra poder Sobra. Oxe, fazer as coisas boas, as coisas Oi, gostosas, como vai diz pro João Caribe Filho. agora, vai pro Caribe. É o certo. Ora, Não é não? Ora, trabalhar pra quê? Se Rossaninha souber. Vai trabalhar pra quê? Ele já reservou, vai até pra Montevidéu. Esse que afinal é Montevidéu esse ano de novo. Vai de novo. Ele vai de novo. E aí, não, corre boa um ideia. risco de ser a mesma decisão no mesmo lugar, viu? É. Viu? Aí, Gênesis Solar, anota o número, DDD 889-8217-78. Eu tô torcendo muito pra gente ir, sabe? Que eu tô querendo ir, tô torcendo, Aí. mas não sei se a gente vai conseguir, não. Tem que passar por vocês, aí tá difícil. Gênesis Solar. Agora 18 horas e 23 minutos. Interrompemos a programação do Vale Esportes para a palavra oficial de Sua Excelência, o Imperador
do Timaço. Aqui a gente fala também do Motel Imperial. Novos, confortáveis apartamentos, conforto, higiene, qualidade, segurança, absoluta discrição no atendimento. Quer ser feliz? Quer fazer coisas gostosas? Vá pro Motel Imperial, na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. O Instagram, @Motel Imperial Oficial. A direção geral é dele, viu, Marco Valério? Nosso querido amigo André Lemos. Grande abraço pro André, que sempre escuta a gente, Delto Sá. E Bilinha confirmou pra gente agora que, graças a Deus, o Luciano já tá em casa, viu? Sim, senhor. Nosso amigo Luciano Coisa Basílio boa. já tá em casa. Notícia boa, rapaz, né? É, muito boa. Coisa boa, Muito notícia boa. muito boa. Eu quero falar de outra notícia boa. Qual é, Delson? Da Rastro Pneus. Ah! Cara, se tu quer cuidar do teu carro, ter tranquilidade, é levar seu carro na Rastro Pneus. Tem os melhores profissionais para cuidar do seu carro. Precisou trocar óleo, dar uma verificada no freio, suspensão do veículo, trocar filtro de ar-condicionado, dar uma verificada em tudo. Para sempre que você for pegar a estrada tranquilo. Com o carro ali, ó, é lá na Rastro Pneus, porque cuidando do seu carro, cuidamos de você. Deixa o seu carro novo de novo na Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero 1693, o telefone é 3587-4195. Ô, Marco Del, chamar a atenção aqui acho que da Enel, né? Que caiu um poste, tem um poste caído na Diniz, né? Ao lado do supermercado Diniz da Castelo Branco. Caiu um poste lá. Depende do poste. Que é que fica Se na... for o poste do canteiro central, é com a COSAMPA, Prefeitura de Juazeiro do Norte. Certo. Se for um poste na calçada de fiação de energia, é com a Enel. Se for um poste na calçada só com os fios de comunicação, é com as empresas de comunicações. Então, João Filho, vai lá pra você dizer a gente direitinho. Decida primeiro qual é o poste. Vai lá. A gente vai falando aqui o outras cidadão coisas. mandou uma mensagem pra gente pra evitar qualquer tipo de acidente, né? Pergunta ele aí pra gente saber Ou qual é. você vai lá ou você pergunta a ele. Não, eu prefiro que o cidadão mande a mensagem com mais explicações, né? Entra em contato com ele, que a gente divulga aqui. Porque se for da COSAMPA, manda mensagem bem aqui pro gerido, Rafael, que é bem gerido, manda lá. Vá. Atenção, atenção, produtor rural e trabalhador do campo na Comercial ZM. Continua a campanha Jardinagro Estil. Produtos Estil com qualidade. Motosserra MS 162, 1.099. Motosserra MS 172, 1.399. E a Motosserra MS 182, 1.599. Equipamentos com a qualidade e a confiança Estil na Comercial ZM, ideais para atividades do dia a dia no campo. Comercial ZM, a escolha de quem faz o campo acontecer. Concessionário Estil no Cariri, Avenida Padre Cícero 2370, próximo ao Cariri Garden Shopping. Marco Valério. Que não é mais Garden, Marco só Cariri Valério. Shopping. Marco Valério, deixa eu mandar um abraço pra galera da Churrascaria Mão de Vaca. Lá tá fechado. Mas tu sabe quem é que tá ouvindo nós agora? Quem? Lá se balançando. Lá na propriedade Seu dele. Manuel. Seu Manuel. Lá em Catarina. Grande torcedor do Seu do Manuel. Flamengo. Que hoje é folga da galera da Churrascaria Mão de Vaca. Ele saiu cedo com o Márcio no carro. É o certo. Foram pra Catarina. É descansar mesmo, né, Estão Del? lá em Catarina, tá ouvindo a gente, Ei, seu Del, Manel. Manuel já trabalhou muito nessa Já vida. tem 90 anos, Pois seu é. Manel, rapaz, 90 anos. E tá inteiro, viu, Marco Valério? Tá? Viu, tá. E ele entregou o jumentinho de Zenilda, que ele Foi prometeu. Já entregou o jumentinho de Zenilda, o seu Manel. E ele tá lá em Catarina ouvindo a gente agora. Aliás, eu conheci. Catarina é uma prefeita, né? Acho que é prefeita ou uma prefeita que eu conheci agora no evento ali do nosso amigo lá. Lá de Catarina. Catarina, Marco Valério, tem 3 donos de terra lá com Eu não conheço não Catarina, não. Eu também Só nunca fui, conheço não. Catarina de Jucimar. Ei, e tu sabe quem tá bem pertinho de Catarina? Tá em Itauá ali perto. E tá ouvindo a gente? Arnaldo e Turi. Tu lembra de Arnaldo e Turi jogando futebol do salão aqui? Arnaldo eu lembro. O Turi lembra não? Da Cajuína e tal. O Turi tá lá também. É irmão lá, dele, é? Turi é lá de Banabuiú. Ah, tá certo. Turi, viu? Um abraço pros dois que Mas estão você não ouvindo a lembra de gente. Turi. Sabe quem nasceu em Itauá? O jovem, né? O jovem, eu nasci lá em Itauá. Tomei muito bode, muito carneiro, jovem. Lá Muito em bom Itauá. naqueles açudes. Agora, tu sabe quem também é de lavanda de lá? É da Ramagem Couros. É nada. É dono de uma gleba de terra lá. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que é de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga o nosso Instagram, @Ramagem Couros. Daqui a pouco a gente vai falar do Icasa, que pretende nos próximos 15 Marco dias Valério. estar com seu elenco definido para Fares Lopes.
No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Pan é Bom, pão nosso. É pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e... Saquinhos! Tem a linha integral light, multigrãos, aveia 100% integral. E a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Um abraço pro Jonathan, grande palmeirense. Um abraço pra Damiãozinho, grande vascaíno. E pro Ivan, que é grande torcedor do Flamengo, lá da E do Pan é Vasco. Bom, pão nosso. Ivan Ele é é casa e Guarani Vasco. e Flamengo, Delton. Marco Vale. Ele é Troca o time de rubro-negro, Ivan. ele é rubro-negro, Delton. Eu estudei com o Ivan, eu sei o time Deixa que ele de- toca. deixa Marco de Valério, confusão. se você quer consertar o seu celular, smartphone, leva aonde? A Foch. Na Foz do meu amigo Erlim, Marco Valério. Lá tem os melhores técnicos especializados da região do Cariri. Equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja. Além de grande variedade em smartphones. Fox, em Crato, na Senador Pompeu 156. Tem loja em Juazeiro do Norte, ali na Santa Luzia com Patricis, São Pedro com Seminário e também no Shopping. Jumas Esportes há mais de 30 anos com o maior e mais completo estoque de material esportivo Tive do lá Cariri. hoje, Marco. Tem chuteira de R$50 lá. A loja completa, né, Del? E dá pena. Ei, Del, tem aqueles tênis, ó. Homem, tu é doido, homem. Rapaz, tênis de marca boa e tem mais. Tem. Né, aquelas cópias, velho, que você começa a andar e... Não, que de conversa. escola solar, né? É produto original. Rapaz, tem uma chuteirazinha pra criança, assim, tipo a da Adidas, assim, aquelas de courozinho. Rapaz, E é? chuteira bonita, 50 conto, mano. Eita, Deus, e tá de graça. acabando. Já As vendeu chuteiras mais. do goleiro, você comprou lá. Comprei duas, a Hã? R$50. E a luva do goleiro? Também? Comprei. Aí. A calça. Comprei a calça do goleiro lá. Comprei tudo na Gilmase. Olha, esse tênis que eu tô com ele, eu comprei lá. Essa camisa que eu tô com ela, eu comprei lá. Lá na Gilmase, mano. Não, João Filho, Tudo pra lá você é ter barato. ideia, encomendou lá a camisa do Ajax, da Ajax. Holanda. E o porque do ele é PSV fã- Eindhoven. Ele é fã do Marcos Leonardo, atacante que tava lá na Arábia Saudita, agora tá lá na Jumasa, aliás, tá na Holanda, e na Jumasa tem a camisa do Marcos Leonardo. Sei. Coordenador. Tô ligado, Coordenador. tô ligado. Eu vi, ó, naquele dia ali, Aí ó. quando eu olhei, eu digo, vixe, rapaz, ó. É ali, ó. Ei, Ó. lembra de Zé Nilton Doião? Coordenador da Juazeiro do Juventude. Coração, trabalho de educação. É a turma do pacotão. Aí era deixei ele. Zé Nilton, passa a instrução pro time, Zé Nilton. Aí, Zé Nilton. Do mesmo jeito lá. Deixa eu falar de Baleia Burger. Fale, Eita, Valério. negócio bom. Eu tô com Rapaz, saudade do meu não, baleia. e João Filho tem jeito. Olha, se você for esperar pra comer um Baleia Burger, pelas graças de João Filho, Gostou também oxe, pebado. tu é doido, homem. Você vai esperar o Brasil ser campeão do mundo de novo. Uhum. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Se Max. você quer, vá lá. Certo. Você falou do meu amigo Edilson da Sofumê? Deixei pra você, porque Ah, só você fumê. sabe qual time que ele torce. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamento de veículos, películas de alta performance e qualidade no serviço. É no meu amigo Edilson da Só Fumê. É Tá Deus feio. torce pra que time, Delson? Rapaz, ele tá triste. Ele tá triste, porque ele perdeu pra Chapecoense 1-0, rapaz. O time dele, ele ficou triste, E ele é rapaz. tricolor? É, ele é São Paulo. Tá triste, rapaz, porque o São Rapaz. Paulo perdeu pra Chapecoense por 1-0. Ei, mas na boa, Ah. se perder pra Chapecoense, vai ganhar de quem, Del? Pois é, rapaz. Ó, agora uma informação que eu tava observando, no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Dorival Júnior como técnico do São Paulo é 14%. São 8 jogos no Campeonato Brasileiro, 5 derrotas e 3 empates. Um absurdo, né, não? 8 jogos, 3 vezes 8, 24. Ele ganhou 3 pontos. Me em lembra- 24. Me lembrei de Carlos Alberto Miranda. Manda embora. Não, me lembrei agora do meu amigo falecido Irlan. É pra se lascar. Marco Valério, deixa eu dizer pra tu, vereador Chagas Moura, Eita! paixão pelo esporte juazeirense. Chagas Moura! Esse é o nome, Marco Valério. Viu? Aí. Chagas Mouras. E um abraço também pra Marquinhos da Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas. Grande Rapaz, flamenguista. Farmácias Fernandes. Eu não tava meio assim no Jornal Meu Dia Tava, hoje. tava. O povo de casa não sabe. Hoje o Jornal Meu Dia foi na raça. Tava ruim. Passei lá nas Farmácias Fernandes, comprei um remedinho, Eu não tava ruim também, eu te um disse. tava ruim. cachetezinho lá. Oxi. Eu Ó, também. Deu um up. É o, Ei, é o Tô novo. bom de novo. A época do cachete, né? Ei, É, rapaz. É bom, né?
Bom danada. Bom, eu posso falar aqui da Trevo Ferragem? Deve. Especialista em fechaduras para sua porta, uma enorme variedade em fechaduras pelo menor preço e parcelando em até 10 vezes sem juros para você. Tem ferrolhos, dobradiças, puxadores, trilho de porta de correr, parafusos, módulos de LED e muito mais. A Trevo Ferragens, do nosso amigo Rogério, fica na Rua das Flores, número 123, com o WhatsApp 988 13 80 06. Um abraço ao nosso amigo Dr. Idemar, tá em Aurora, escutando a gente pelo aplicativo Rádios 10. É a tesoura ao vivo. É, rapaz. E o pai desse menino não é assim, né? Deixa eu mandar um abraço, sabe pra quem, Marco Valério? Mande. Pra Luiz, o gaúcho. Eita, vai ter a festa. Ele Olha mandou o que é pra que ele mim. mandou aqui, ó. Tá tomando agora uma Antártica bem geladinha. Aquela da rotazinha azul. Ele tava lá com o Val da Perbonde, E- sabe? Você não foi lá, rapaz? Fui não, dia 19 de setembro, na Arena Toca Cariri, que eu já joguei lá, foi quando eu conheci MacGyver, certo? Vai ter lá a 7ª festa da Farroupilha do Cariri. Aí os 3 organizadores, Quem? só gente boa, viu? Luiz, o gaúcho, Val da Perbone O gaúcho. e Franco Fiorelli. O gaúcho também. É, gaúcho. O Franco é paranaense. E é? É, paranaense, mas ele assim, ele adotou o Rio Grande do Sul como a terra dele. sim? Aí você sabe que eu me empolguei sábado passado, né? Diga, Tava no diga. clima lá e estava Val da Perbone e Luiz. Aí eu fui cumprimentar e dizer, rapaz, eu gosto muito de você, Luiz, mas no Sul eu sou Grêmio. Foi, né? Porque a camisa do Grêmio, aquela, a tradicional, aquela listrada, porque a outra já não é tão bonita assim. A que jogou ontem, por exemplo, contra o Bragantino, já não é tão bonita. Parece a camisa do Paysandu. Eu tenho uma Mas camisa- a tradicional é muito bonita. Eu tenho uma camisa bonita do Internacional que me foi dada de presente pelo Luiz. Mas Até você hoje está não usa? guardada. Né? As camisas que eu ganho, eu guardo. Eu não uso, Não, homem, mas Essas de use, time é pra homem. guardar. Não, pô, faça Ganhei uma do Grêmio, muito bonita. Ó, já ganhei do Ferroviário, já usei. Ganhei do Guarani, já usei. Ganhei do Atlético do Piauí, já usei. Se me deu, até do Calcaia eu ganhei. Ó, tu lembra que eu usei uma do Icasa lá nos Estados Unidos? Teve que ficar lá. É, Teve que tá ficar. certo. Você fez Teve certo. que ficar. O pessoal da Gaúcha, ei, eu quero essa camisa, eu quero a camisa. E ficaram com a camisa mesmo. E eu ia fazer o quê? Né? Pessoal, quem quiser dar uma Bota a hora. Tá bom. Mas você tá aceitando o camisa do Ricardo? Do Icasa, do Guarani, do Cariri, do Barbário. Ó, eu todo mundo usei quiser me dar. Eu usei muito tempo até se acabar uma camisa do Campo Grande. A minha. Eu tenho uma do Cariri que o Dr. Rosenberg me presenteou, tá guardada lá. Porque eu vou fazer um quadro depois com as camisas lá. Vou botar as camisas lá depois no quadro, lá em casa, quando eu ajeitar tudo direitinho. Botar as Agora tu camisas sabe lá. Los Pets, né? Se ele quiser, ele monta um museu, né, Del? Eu tenho 3 do Baleia que eu ganhei. 3, não. E todas bonitas. Ah, Todas é bonitas. aquela que você acha bonita, né? Todas são Que bonitas. tem um colega nosso que acha Achou que achou feia. feio, né? Foi um time amador que me presenteou com camisa, foi o Baleia, né? O comercial. Mas eu tenho lá, vou botar no quadro lá. Você Quando eu for aceita fazer. uma da Chapecó do Cariri? Aceito, Muito ora bonita sim, não. aquela camisa. Chapecó. Aceito da Chapecó. Tudo que é verde é bonito, Del. Vamos agora com quem agora, Marco? Vamos trazer Porque notícias Jusimar do Leite tá Icasa. ouvindo a gente. Jucimar Leite de Cacá? É, de Cacá. Que tem aquela vinheta. Jusimar Leite, tem aquela vinheta. Pronto. É. Bora falar do Icasa! É em nome de Diniz Supermercados e canto a canto em todo canto. Quem sentou nesse canto foi ele, Pedro Paulo Vieira. Boa noite, PPV, o amigo de João Filho. Aí você não Boa responde, noite, né? Marco. Passa despercebido, Boa né? noite, Delton. É, boa noite, chega Roberto. gostou, Boa chega noite, se abre. Anderson. É. Eu quero saber do poste. Se já foi resolvido. O Jusimar me disse que foi fazendo a vistoria. Não viu o poste caído, não. Disse que foi na Ei, caixa Por branca. isso que eu tô pedindo a João Filho pra ir lá. É, não vá Ele não. disse, rapaz, eu tô fazendo Já a que ele vistoria trouxe aqui. a notícia da informação correta, né? Olha aí, se Pergunta o cabo onde foi que esse poste caiu pra nós mandar Porque a a povo Castelo agora. Branco é grande, né, meu perto do amigo? Diniz, ou então Manuel Coelho. O Diniz é na esquina das duas. É. Ele Mas deu, vamos falar do Icasa ele agora? deu como referência o supermercado Diniz. É porque Da tem Cast- Diniz da- em todo canto. A da- Josimar tá perdido na cidade. Da Castelo João Filho, Branco. você como um bom jornalista, Vá lá, você tem que ver na fonte o que tá acontecendo. Só para lhe corrigir, não sou jornalista, Então, sou você radialista. como um bom radialista, você tem que Tá, ver na pegou? fonte. Eu só quero dizer o seguinte, atenção você que está dirigindo agora, se por um acaso você está passando pela Castelo Branco, procure um poste caído e dizer pra gente. Diga João Filho. Se você vir
porque não é ver. Se você vir Vir. um poste caído, Vai de novo, Delsa! primeiro, Vai de novo, Delsa! primeiro, Para, desvio do poste. É. Primeiro, desvio do poste. Segundo, avise a João Filho pra ele ir lá. Utilidade pública. Se eu não for, o Marco Valério vai. Não, Ó, vai Valdão mandou mensagem para o painel do carro dele, tá vendo a gente. Aí. Tá vendo. Tá vendo? Tá vendo, Delsa? A Rocha PPV. Pois é, o Verdão do Cariri, que trabalha para montar o seu elenco para a Taça Fares Lopes, já tem alguns jogadores com pré-contrato assinado, não divulgou nenhum nome ainda e quer fechar este elenco até os próximos 15 dias, até o início do mês de setembro. Ele não divulgou nenhum nome, mas tem quantos fechados? Diga. É porque estão com pré-contrato, né? Mas quantos são? Diga aí. Mas tá quase Deixa tudo você bola, fechado. rapaz. Tem medo não. Vá pra cima dos cabos. Peça, Tá quase logo. fechado. peça as contas, vai pra Fazer cima igual a dele. Mirandaço. Não tenha medo não. Diga quantos Calma, já assinaram. quem vai falar é o diretor de futebol, É o diretor. Pedro Edson. Desculpa, Bota aí, Jota. Desculpa. Oi. Fala, Pedro. O povo quer lhe ouvir. Fala, Pedro Paulo, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde, viu? Pedro, a gente tá no mercado, né? Bem ativo no mercado. Estamos com várias negociações em aberto. Já temos alguns nomes já contratados. Alguns já com pré-contrato assinados, outros que ainda não assinaram o pré-contrato, que a gente está esperando. E várias outras negociações em andamento, sabe? A gente quer, aí nos próximos 15 dias, tá fechando o elenco. Se não fechar, deixar ali bem próximo. Alguns nomes nós vamos trazer daqui da região do Cariri. Outros nomes que estavam com a gente também na campanha agora do Cearense Série B. E várias outras novidades pro Icasa. No momento a gente não pode anunciar ninguém. Primeiro, acho que vai passar pelo anúncio do clube, né? Aí depois do anúncio do clube a gente passa para vocês, tá bom? Tá aí o Pedro Edson, que deve, no momento tem cerca de 50% do elenco. Nesses 15 dias quer fechar o máximo. Lembrando que para a Série B deste ano, o Icasa não fechou os 100% antes do campeonato. Deixou uma margem para algumas correções. Foi quando chegou o Cariús e o Jacó. E aí foi o Icasa, de fato, fechou o elenco. Tem negociações avançadas. Juliano tá quase certo para voltar. Negocia com Ciel, Jacaré, Bismarck, até o próprio Cariús, que tá lá no Linense, tá em competição, negocia também, mas são cenas para os próximos capítulos. São muitos jogadores experientes nessa relação até agora, mas tem outros nomes bem interessantes, né? Que estão guardados as sete chaves aí, como disse o próprio Washington aqui, né? O Washington colocou que é muito grande o número de atletas que se oferecem hoje para jogar pro Icasa. Eu acho que muita gente que estava ali no Cariri, no Barbalha, E há Crato... um detalhe, né? O Washington falou que ele não tem a ideia, por melhor que seja o jogador, de trazer um cara só para jogar 1 mês e meio, 2 meses e disputar a Fares Lopes. Ele quer já montar um time, já deixando ali enganchado pro campeonato do ano que vem, até para que, independentemente do resultado da Fares Lopes, ele já vai montando uma base, já vai começando a entrosar o time pro campeonato do ano que vem, o que é uma ideia muito boa. Porque eu tive observando aqui os participantes, Ceará e Fortaleza vão com o time sub-20, que não é o time do campeonato estadual, só o Icasa é que é da primeira divisão. Porque os demais participantes são ou de segunda ou de terceira divisão. Então esse diferencial de preparar o time para o campeonato do ano que vem, que é logo na sequência, só o Icasa terá esse diferencial, o que é muito importante. Até o Floresta, que está em atividade, se não passar domingo, encerra suas atividades. Esse ano vai desfazer elenco, tudo só voltará em dezembro. E aí vai começar tudo de novo, né? Ou seja, quando o Icasa já tiver com um time montado... E os outros ainda vão começar a montar o elenco. Interessante, mas né? é isso mesmo, 50%. Geralmente Agora, 26%, 20%. Eu tenho uma dúvida aqui. O que será que o torcedor do Icasa pensa, por exemplo, do Ciel? Um jogador experiente, faz muito gol, mas qual é a idade do Ciel hoje? 44. 44. Será que seria uma boa para o Icasa trazer um jogador como o Ciel? Porque eu acho que você tem um ataque com Ciel e Edson Cariús juntos
talvez fique um pouquinho complicado. Foram vice-campeões da Não Fares Lopes ano necessariamente você passado. bota os dois para jogar ao mesmo tempo, Marcos. Você E tem- ano passado era a porque dupla... são 2 jogadores caros para um ficar no banco, né? Ah, mas Aí aí... eu não sei se o Icasa aguenta, né? Não sei, mas aí de repente você muda completamente a história de uma partida com a experiência do jogador. No cruzamento do Ciel, Pedro Carius fazer o gol de cabeça, É outra coisa, daí é. a O probabilidade problema de é sair o o Ciel gol. pegar a bola na ponta, correr e cruzar, né? Ele não tem mais idade pra Não, isso, então, né? mas ele pode Ele botar tem no que ficar na área e escanteio. botar a bola pra dentro, já que ele é muito bom jogador. E hoje o Ciel joga mais de 9, né? É. Sei que ano passado os dois estavam no Tirol e chegaram até a final. É verdade. De fato. Os dois juntos. Eu acho assim, eu acho que pelo que eu tomei conhecimento, e aí com todo respeito, a gente não vai ficar aqui tocando em nome de jogador, deixar as duas diretorias trabalharem, tanto Icasa como Guarani, como o momento agora é do Icasa, deixar o Icasa ir fechando esses negócios, porque assim, há uma concorrência muito grande hoje. Os 9 times vão contratar, não. 7 times vão contratar, porque Ceará e Fortaleza vai com base, com o que tem. Mas outros vão contratar. E tem as concorrências agora aqui do lado da Paraíba, enfim, do Nordeste inteiro. E dos nomes que eu tomei conhecimento, fora os que já surgiram, que apareceram, eu acho que o Icasa caminha para um time extremamente competitivo para Fares Lopes. O Icasa vai no caminho de um time que vai sim brigar pelo título. E acho que é importante o torcedor estar acompanhando de perto, tá entendendo? Estar perto do clube, porque assim, a gente foi muito crítico em relação à postura dos dois times em não participarem da competição. E os dois, no último momento, se encorajaram em disputar. E como a gente está falando do Icasa agora, acho que a torcida do Icasa precisa chegar junto agora para dar essa Comprar condição, essa ideia, né? De comprar essa ideia. Ir pro estádio, comprar a camisa do clube. Principalmente aquele torcedor que também cobrou muito, né? Não foi só uma cobrança da imprensa. A torcida icasiana Também quis muito que o time participasse. Então, torcedor do Verdão, essa é a hora. Vamos todos nós apoiar. Né? A gente tá falando aqui do Icasa. Quando chegar na hora do Guarani, será a mesma coisa. Então, todo mundo realmente dá aquela força para a diretoria do Icasa, para a comissão técnica, para os jogadores, para que o Icasa possa realmente disputar esse título. Beleza. Então, tá aí o Pedro Paulo falando então que metade... Vão ser quantos jogadores na Fares Lopes? Geralmente o Icasa tá trabalhando com 26 nos últimos anos, né? Aí tu tá querendo dizer que 50% já tá fechado. Pela lógica, é nesse caminho. Nesse caminho. Muito bem. Obrigado, Pedro Paulo Vieira. Em nome do Diniz Supermercados, que é uma rede de supermercados em todo o interior do estado de Ceará. Porque no Diniz é super econômico. Mas deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá no nosso canal no YouTube, Marco Valério. Gilberto Cláudio de Medeiros. Boa noite, galera. O Vale Esporte está muito feliz com a participação do Icasa do Verdão do Carina Fares Lopes. O amigo Gilberto e sua esposa, a Rosa, são todos torcedores do Icasa. Aí o Té Alencar. Boa noite a todos do Icasa. Cuidado do Icasa não fazer igual o Cariri, na primeira divisão com jogador de segunda. Bate e volta. Juliano de novo, estão de brincadeira. Tá reclamando aqui no nome Juliano. Manuel Moreira. Boa noite a todos do Timaço da Vale FM. Manuel Moreira, da rua 22 de julho, tá ligado? Tem informação sobre o poste, viu? Aí. Boa noite, Delto. Que era o treinador do Icasa naquele amistoso que o Icasa fez no Crato contra o Flamengo de Romário. Eita, eu não... Não, mas teve um jogo do Icasa também com o Flamengo. Mas Romário teve aqui? Não. Não, acho que o Romário não veio, não. Teve um do Icasa em 2012 ou foi 13, 13, no Romeirão. O Flamengo, a vez que veio, era o Luxemburgo, mas foi aqui no Romeirão antigo, né? Boa noite, galera do Vale Esporte, pessoal animado. O João Dark tá ouvindo a gente. E atenção para a informação do nosso plantão de última hora. O cidadão que trabalha como moto Uber está circulando e passou lá no local onde o poste realmente caiu. Ele mandou até o áudio pra gente. Vamos escutar aqui. Aí tá certo. Boa noite, Wesley aqui. Eu tô escutando a rádio, trabalho de moto Uber, tô escutando a rádio aí. Vocês falando de um poste. Esse poste, eu passei por ele há mais ou menos uns 20 minutos atrás. Foi na Avenida Manuel Coelho, né? Vizinho, o Diniz da Betolândia, né? Não foi na Castelo Branco, não. Foi na avenida que vai para o aeroporto. Manuel Coelho de Alencar. Pronto, aí a informação, o cidadão que trabalha... na Manuel Coelho.
Foi um carro que Quase bateu. esquina com a Castelo Branco no Novo Juazeiro. Foi um carro que Bertolândia, colidiu com por um ali. poste e o poste acabou caindo lá nas proximidades. Eita, lá na Manuel Coelho. Mas ele não disse ainda se é da Enel ou da Cosan. Tá irregular. Não, sim, de quem é o poste lá, meu É, filho? ele não disse não. Quem é o poste, meu filho? Diz Eu aí. acho que no caso é da Enel, né? Eu pedi ao nosso amigo Rafael lá da Cozampa para mandar a equipe lá na Manuel Coelho, pertinho lá do Diniz, né? Ali perto da Castelo Branco. De canto a canto. Formação com um rapaz com um veículo, bateu no poste, derrubou o poste lá na Manuel Coelho. Tá bom, meu amigo Rafael? Um abraço pra galera da Cozampa. Mandar aqui um abraço também, Delto, pro Pelado no Crato, tá tomando uma ducha e acompanhando o Lá no nosso Vale Imperial. Esportes. Acabaram-se todos os problemas do mundo. E aí, você pega no pé do Bibi, tá querendo pegar no pé do Não, Pelado porque- agora, rapaz. Estão dizendo aqui que, na verdade, o jogo não foi contra o Carlos, não. Realmente eu tava na dúvida se quem casa quem pegou o Flamengo. Foi Flamengo e Portuguesa. Do Crato. 3-0 pro Mas Flamengo. eu não me lembro desse jogo, ó. Foi, eu lembro. Flamengo Final dos e... anos 90, não? Flamengo e Portuguesa do Crato, viu? E o A Turi Portuguesa- tá me corrigindo aqui. a Portuguesa Eu não sou ganhou, de, foi? De Banabuiú, não. Só é de Quixadá. É, conversinha essa. Tu pulou a cerca, mas pensa que eu não sei, não. Quem é? O Turi. Turi. Banabuiú, do lado ali de Quixadá, ele quer dizer que não é de Banabuiú. Mandar um abraço Aí, também pro agora- amigo Camburão dos Pastéis. Diga. Ele vai Meu dizer filho, outra você é um coisa. homem que entende. É pastéis ou pastéus? O rapaz disse que o poste é só de luzes. É O da cidadão colocou Cosan, aqui. Da Cozampa mesmo. Na Cozampa, né? Agradeça a ele. Obrigado ao cidadão que mandou o áudio pra gente, o Wesley, o nome dele. Aí. Trabalha E bom como- trabalho. Deseja ele um bom trabalho. Que rapaz. Deus abençoe aí no Pois seu responda, trabalho. João Filho, o nome certo é pastéis ou pastéus? Seria pastéis, não? Não, eu tô perguntando qual é, né? Minha amiga, eu não quero Pastéis. saber se o que vai chegar são pastéis ou pastéis. Chegando quero eu tô é com cheio. medo. Diz que essa semana tem Camburão dos Pastéis. E que a gente Que vai ser conversa é pelado. essa? Mas essa conversa aí Pelado faz, que disse aqui, faz né? uns 30 anos. É igual o baleia de João Filho? É, igual o baleia de João Filho. Tá certo. É em nome de Diniz Supermercados e canto a canto em todo canto. Esse aqui não falha. Ô, coordenador! Anderson Luiz, que hoje tá com a mesma farda de JF. E quem não falha também é Dedé. Dedé mandou uma mensagem aqui informando quem era o treinador do Flamengo desse jogo. Quem era? Dedé Pai? É, rapaz. Mas daqui a pouco eu digo, seu celular ajudava. Diga logo. Era Joel Santana. Ah, a prancheta de Johnson. É outro, né? É. Daquele estilo, amigão. Olha, tá? e lamentavelmente a Dedé informa pra gente que é da informação do falecimento do Huberto Cabral. Ô, rapaz, que Oh, tristeza. meu Deus. Acabou de chegar a informação, o nosso querido amigo Toninho Vieira, radialista, confirma pra gente que ele recebe a informação de que lamentavelmente faleceu Huberto Cabral. Rapaz, que pena. A gente lamenta profundamente, Que traz notícia aqui, triste, né, rapaz? traz aqui a informação. Huberto Cabral, historiador, radialista, um homem que sempre defendeu muito a memória e as raízes do Cariri, né? Natural de Crato, mas sempre foi um defensor de toda a região. Inclusive, Delton, a última vez que eu encontrei o Huberto Cabral, ele me entregou, tá ali guardado na minha sala, uma pilha de papéis remetendo aos 100 anos da implantação do futebol aqui na cidade de Juazeiro do Norte, com aqueles times antigos, na época nem tinha Icasa, nem tinha Guarani, e ele, naquelas anotações que ele me passou, ele dizendo, olha, aqui tem toda a história do surgimento do futebol de Juazeiro do Norte, e ano que vem é que completará 100 anos, e eu quero passar para vocês da Rádio Vale a missão de divulgar os 100 anos do surgimento do futebol em Juazeiro do Norte, né? Parece que ele estava, infelizmente, adivinhando que não ia estar aqui para poder divulgar, por isso passou essa missão para a gente, e a gente recebe com muita tristeza essa notícia. É detentor de um acervo, Marco Valério, enorme, né? Sobre a história da região do Cariri, Huberto Cabral. Que vai deixar muita saudade, viu, Marco Valério? Muita saudade. É verdade, verdade. Bom, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já para falar do Guarani e outras informações. Vale FM.
A conquista do seu carro 0 km pode estar mais próxima de acontecer. No quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Fiat Mobi 0 km. É um Mobi para você passear com toda a família. E tem mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio, além de 5 mil reais no Giro da Sorte. E ainda é dupla chance, são 2 chances de ganhar. Transforme o sonho do Mobi 0 km em realidade. Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Mês de agosto é mês de aniversário da Madeireira Beira Rio. Venha comemorar conosco os 16 anos de sucesso com muitas ofertas. Porta lisa Mogno por apenas R$ 119,90. Telha fibrocimento 3,44 por 50 de 4 milímetros Eternite R$ 21,90. Fechadura estilo externa bronze latonado MGM R$ 42,90. Tubo esgoto de 100 milímetros 6 metros Crona R$ 71,90. Madeireira Beira Rio. Muito mais que madeira. 16 anos, Rodovia Juazeiro Barbalha. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Para você que quer ingressar no mundo universitário agora, em 26.2, você precisa conhecer o programa Bora de Bolsa da Unileão e da Univers. Nesse programa, você que quer o financiamento estudantil, que é um processo demorado, que gasta alguns meses, você vem para a sala de aula, fica matriculado conosco, você não vai estar pagando mensalidade e nós vamos ajudar você no preenchimento, no processamento de todos os dados e nesse acompanhamento. Você fica estudando enquanto o seu FIES vai sair. Ah, mas será que vai dar certo? Claro que vai. 100% dos alunos obtiveram nos últimos semestres aqui. Vem pra cá. Chega de esperar ônibus, gastar com aplicativo ou pedir carona. Na Ares Motos, você conquista sua Honda Zero por menos de R$10 por dia. Com o consórcio Honda, você tem parcelas sem juros e prazos para caber direitinho do seu orçamento. Dê o primeiro passo, faça já seu consórcio e conquiste sua liberdade de Honda 0 km. WhatsApp DDD 88 4003 9969. Ares Motos, essa é a Honda. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Passa pelo menos 3 vezes por semana na sua rua. Para manter Juazeiro do Norte cada vez mais limpa, basta colocar o lixo doméstico nos dias e horários previstos. O descarte irregular em terrenos ou esquinas pode atrair insetos, animais, provocar mau cheiro, obstruir bueiros, gerar riscos à saúde pública. O descarte irregular desse material pode gerar notificação e multa. Descarte o lixo no dia e hora da coleta. Cidade limpa é responsabilidade de todos. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM no Vale Esportes. Lembrando o nosso canal do YouTube, Timaço da Vale FM Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E lembrando que você pode pedir sua pizza no 988-42-9514. A Comercial ZM continua a campanha Jardinagro Steel para você comprar sua motocicleta.
a partir de R$ 1.099. Equipamentos com a qualidade e a confiança Steel ideais para as atividades do campo no dia a dia, oferecendo alto desempenho e excelente durabilidade. Até porque você já sabe, a Comercial ZM é a sua concessionária Steel da região do Cariri, Avenida Padre Cícero 2370, próximo ao Cariri Shopping. Vamos? Boa noite para você, Delton Sal, boa noite, Marco, boa noite, Filho, e a todos os torcedores do Rubro Negro Juazeirense. O Guarani também segue trabalhando já em contato com muitos atletas, e a informação que a gente tem é que o Guarani já tem fechado um pacotão de atletas. 8 jogadores que vestiram a camisa do Iguatu devem vir vestir a camisa do Rubro Negro Juazeirense. Dentre eles, a informação que a gente tem é que um deles já é o Thalisson Calcinha, que já começou a sua carreira no Leão do Mercado com o Washington Luiz. Na sequência rodou por muitos times e agora deve voltar para o Rubro Negro Juazeirense nesse momento na Taça Fares Lopes. Outro jogador também que o Guarani está em negociação é o atacante Otacílio Marcos. O Guarani negocia com o atacante, só que ainda no off o Guarani não confirma essa situação, mas seria de fato camisa 9 do Rubro Negro Juazeirense para essa Taça Fares Lopes. E a outra situação de pacotão de atletas é junto ao Maracanã. Segundo a informação que a gente teve, é que o Guarani teria já negociado com 6 atletas que vestiram a camisa do Maracanã, e em acordo com o próprio Maracanã, eles iriam liberar esses atletas para vestir a camisa do Rubro Negro. Maracanã, e quem é o outro time? Iguatu? Iguatu. 8 do Iguatu e 6 do Maracanã. Essa é a quantidade de atletas que irão vir vestir a camisa do Guarani. Mas você diz assim, pacotão. Mas esses jogadores têm vínculo com o Maracanã e com o Iguatu? Sim. A informação que a gente tem, inclusive, é que possivelmente o diretor de futebol do Guarani seja o Diego, aquele que já foi goleiro do Guarani e que é diretor de futebol hoje do Maracanã. Então a situação quem está à frente disso é justamente o Diego, que está negociando com esses atletas. Ainda não tem nada certo do Diego vir a ser o diretor de futebol do Leão do Mercado, mas segundo as informações que a gente teve acesso, é que o Guarani de fato negocia com esses 8 atletas de Iguatu, por meio do Otacílio Neto, que é o treinador, e esses 6 atletas da equipe do Maracanã. O que a gente entende é que tem alguns clubes que não terão mais calendário, até por uma decisão própria, é o caso do Iguatu e do Maracanã, que não quiseram participar da Fares Lopes, e eles têm que arrumar algum local para os atletas ficarem, até para diminuir despesa, e pagam uma parte do salário, outro clube paga a outra parte. Então eles estão arrumando algumas agremiações aí para esses atletas terminarem o ano e até manter a forma, estarem em nível de competição, para depois voltarem para suas equipes principais. E nesse contexto, pode ser que o Guarani consiga aí bons jogadores do Iguatu e também do time do Maracanã. Agora tem que ver também qual é o nível desses atletas. Os 8 atletas seriam indicações do próprio Otacílio, já teria iniciado essas conversas. Em relação aos jogadores do Maracanã, de fato é uma indicação do Diego, que é um atleta que já vestiu a camisa do Rubro Negro Juazeirense e que conhece muito bem a história, e o presidente do Guarani. Até então, o direcionamento do Guarani em relação a esses jogadores é de fato ainda anunciar o mais rápido possível, já que o mercado está aberto. Existem outras agremiações atrás dos atletas. Então, o Guarani deve, de fato, daqui a alguns dias, já começar a anunciar as suas primeiras contratações. Eu fico muito feliz com as informações dos nossos times em relação a Fares Lopes, né? Porque, de fato, a gente consegue perceber que as duas equipes estão, de fato, com o objetivo de tentar ganhar a Copa. De tentar ganhar um cenário nacional no ano que vem, de uma Copa do Brasil. Isso me deixa muito feliz, motivado para esse final do ano, né? O Guarani faz isso e é extremamente compreensível. O Guarani pode trabalhar esses jogadores dessas equipes, deixá-los em atividade, porque eles vão ter o estadual logo no começo do ano, na primeira divisão. O Guarani não, o Guarani vai demorar um pouco mais. Então, ele usa uma tática muito parecida com a que o Icasa usou para ganhar uma das Fares Lopes que ele conquistou, quando o Flávio trouxe um time montado do Piauí para jogar aqui. E o Guarani faz o quê? Trabalha jogadores de duas equipes, mantém atividade, para quando chegar em dezembro, vai começar a pré-temporada, os caras já estavam, né,
disputando o campeonato, facilita a vida. Se os jogadores já estão fechados com o Maracanã e com o Iguatu, para aqueles que vão disputar a primeira divisão. E até depois mesmo para voltar na segunda divisão. E depois a possibilidade realmente de voltar a uma segunda divisão do Campeonato Cearense. Acho que é uma estratégia muito boa a que o Guarani adota também para montar o seu elenco. Tomara que dê certo, que esses acordos eles possam acontecer de fato e o Guarani ter um bom time competitivo para disputar também a Fares Lopes desse ano. O presidente segue trabalhando, segue atrás de parceiros, mas a situação mais adiantada em relação a esses atletas nesse momento. Beleza. Anderson Luiz trazendo as notícias do time do Guarani ali fora mesmo, viu? Você não sabe agora não, que eu preciso ter uma intimação para fazer com você ali, viu? Eita, rapaz. Beleza, João Filho? Tudo bem. Muito bem. O homem já tá aí? Ainda bem que não é comigo. Tá aqui. Bota o homem para falar, João Filho? Pronto, antes dele falar, eu falo da Trevo Ferragens, que é especialista em fechaduras para a sua porta, uma enorme variedade em fechaduras pelo menor preço e parcelando em até 10 vezes sem juros para você. Tem ferrolhos, dobradiças, puxadores, trilho de porta de correr, parafusos, módulos de LED e muito mais. Trevo Ferragens fica localizada na Rua das Flores, número 123, aqui na cidade de Juazeiro. WhatsApp da Trevo, 988-13-8006. Quem tá com a gente é ele, Kilber de Campos. Pois não, Marco? Não, só dizer que eu tô vendo aqui no Instagram do nosso amigo Luciano Basílio. Sim. Imagens dele saindo do hospital, retornando para casa, como você informou. E a gente fica realmente muito feliz, tá, Luciano? O Bilinho ao lado dele, enfim, toda a família, que ele possa se recuperar o mais breve possível. A gente pede muito a Deus para que isso aconteça. Kilber de Campos está com a gente aqui no Tibaço. Cariri te abraça, Kilber. Boa noite. Boa noite, meu querido JF, Marco Valério, Delton Sá. Que notícia boa você nos deu. Eu conheço o Luciano Basílio de perto também. Tenho uma amizade com ele, não longa, mas uma amizade verdadeira. Boa notícia você me deu, que Deus possa cuidar dele. Agora, Delton, antes de eu fechar e começar meu noticiário, é verdade que o Ciel está acertando com o Icasa, que por aqui ninguém confirma nada. O que o Pedro Paulo trouxe aqui é de que há um interesse. Se já está negociando... Há um interesse. Eu não saberia te responder, né? Mas que haveria o interesse do Icasa aí, ou do jogador com o Icasa, algo nesse sentido. Ok. Só para lembrar que o Ciel aqui no Ferroviário ganhava 40 mil. Porém, era 20 mil por uma dívida que o clube tinha com o Ciel e 20 mil de salários. Então, o salário, na real, do Ciel no Ferroviário, para jogar a quarta divisão, era de 20 mil reais. Dito isso, deixa eu falar aqui de Série B do Campeonato Nacional. Os dois ganharam, né? Os dois bicudões aqui da capital ganharam. O Ceará ganhou, do Londrina 2-1, foi de virada, e o Fortaleza também ganhou. Foi lá no Heriberto Rios, em Criciúma, 2-0. E um detalhe, os dois gols do Fortaleza, dois jogadores que recentemente estavam no Ceará, o Pedro Henrique e o Paulo Baia. O Ceará, no sábado, saiu da zona. De sábado para domingo, estava fora da zona. Mas quando o domingo chegou, o Avaí jogou, o Avaí venceu e empurrou o Ceará para a zona de novo. A situação naquele fundão da Série B, nós temos a Ponte Preta com 10 pontos, o América Mineiro com 11 e joga daqui a pouquinho contra o Sport Recife, lá no Recife, o Londrina 21, o Ceará 28, o Avaí 29, o Náutico 31 e o Botafogo de Ribeirão Preto 31. O Ceará com 28 é o primeiro da zona e o Avaí com 29 é o porteiro, ou seja, é o primeiro fora da zona. Na Série C do Campeonato Nacional, também uma boa notícia. O Floresta esteve na Cidade do Aço, em Volta Redonda, ali pertinho de Barra Mansa, na Serra da Vassoura, e venceu o time do Volta Redonda pelo placar de 2-1. Com este resultado, o Verdão da Vila tem reais chances de classificação. No próximo domingo, todos os jogos às 17 horas, é a última rodada da Série C da fase classificatória. Um já papocou, né? Um já caiu para a quarta divisão. O Confiança
resta ainda uma vaga. Este ano da Série C para D, da terceira para a quarta, caem 2. Um já foi, o Confiança. A outra vaga, ou do Anápolis, ou do Barra de Santa Catarina, ou ainda do glorioso Itabaiana de Sergipe. Poderemos ter 2 sergipanos rebaixados da C para D. Mas voltando ao assunto Floresta, o Floresta teria que ganhar o jogo dele contra o Ituano no PV no domingo e ainda torcer por uma pequena combinação de resultados. Na quarta divisão do Campeonato Nacional, só para ilustrar, começou a briga pelo troféu, o Asa venceu por 2-0 o Gama, tem o jogo da volta no Bezerrão, e o Uberlândia venceu o ABC 1-0, tem o jogo da volta em Natal. Daqui, desses 4, sai o campeão da quartona. E o Ferroviário, já que eu falei tantas vezes o verbo papocar, o Ferroviário também papocou na Copa do Nordeste. É um reflexo, né, da bagunça do time principal, reflete na base, a base com os jogadores passando fome, sem dinheiro, ou seja, não dá, né? Ferroviário também papocou, perdeu para o QFC e está eliminado da Copa do Nordeste. Vem aí a Copa do Brasil, dia 9 de setembro, Ferroviário joga contra o Nacional de Patos, jogo único aqui na capital, valendo esta nova competição para o Tutu, Barãozinho, Delton, Marco e JF. Valeu então, Kilmer de Campos, seu palpite para daqui a pouco Botafogo contra o Atlético do Paraná. O jogo é em Curitiba ou no Rio? Aonde é, JF? No Rio de Janeiro. No Rio. No Rio? É. Vixe Maria. Eu acho que do Atlético do Paraná. Muito bem. E o senhor, Delton, quem ganha? Fogão. E aí, Marco Valério, quem ganha esse confronto? Acho que é um jogo com cara de empate. Muito bem. Eu acredito na vitória do Atlético do Paraná. Acho que o Furacão hoje... Pai, tá contra o Botafogo. Não, não é questão de ser contra, eu tô dando meu Que palpite. é isso, então você é contra o Atlético ou contra o Botafogo, né? Que você só bota empate, você fica em cima do muro, né? Eu acho que são duas equipes. Que isso? O Atlético é um pouco melhor e o Botafogo joga em casa, só isso. É muito por isso bem. que eu acho que vai dar uma igualdade. Agora você... É um fazedor de média que eu vou te contar. Tá vendo como ele é antiético, Delton Sá? Eu tô vendo. Toda noite ele dá uma cacetada em mim. Aí se faz de bonzinho. Mas o povo tá vendo. Tá certo. Tchau. Tchau, Kilber. Até amanhã.